Saudações, queridos irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Agora vamos na parte número 2 da série A Terceira Guerra Mundial. Faz muitos anos que a mensagem da vara vem anunciando que vai haver um terrível conflito na Terra Prometida, na Terra Santa, que hoje é chamada de Palestina. Então, não é algo novo. Faz muitos anos, muitas décadas que foi falado na mensagem da vara, embasado nas profecias bíblicas. Nesse tema estamos estudando as profecias de Joel, capítulo 3, que profetiza que vai haver uma guerra onde Deus vai reunir todas as nações no vale de Josafá, que está em Jerusalém, esse vale, né? A localização é Jerusalém. Ele vai entrar em juízo contra as nações que espalharam o seu povo no passado e tomaram conta do território de Deus. Eu vou ler outra vez Joel capítulo 3 e você vai entender bem. E ali com elas pleitarei, vai reuni-las todas as nações, né? E ali pleitarei por causa do meu povo, a minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então esse território é de Deus. Por isso é chamado Terra Santa. E o fato hoje tem uma grande confusão exatamente na Terra Santa entre judeus e palestinos, árabes, né? Um conflito onde não há paz, não há segurança. Então Deus deve estar bem triste, muito triste pelo que está acontecendo na sua terra. A terra dele. A terra que ele deu para a sua herança, que é Israel. E o fato em Apocalipse capítulo 7, nós ouvimos do próprio João, da palavra de Deus, e eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois, do verso 5 até 8, ele nomeia as 12 tribos, né, de Israel, onde 12 mil de cada uma dessas tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7, 12 mil vão ser selados delas. Ou seja, Israel não é somente os judeus que estão lá na Palestina. Israel é todas as tribos de Israel, todas as tribos de Jacó. Então aqui, nesse estudo, vemos que vai haver um conflito. As nações, todas elas serão reunidas no vale de Josafá. Deus vai entrar em juízos contra ela por causa que eles espalharam o seu povo entre as nações. E no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, verso 1 diz, saudações, né? Tiago, um servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, ou seja, fora da terra prometida, saudações. Então eles estão espalhados. Não se deixem enganar por teólogos, por talvez líderes religiosos que vão dizer que essas tribos de Israel, essas 12 tribos de Israel não existem mais. Não tem prova na Bíblia para dizer uma coisa dessa. Tem alguns que dizem que são tribos extintas, que as únicas que sobreviveram são as tribos, os judeus lá em Palestina, que as outras 10 foram eliminados, só sobreviveu Judá e Benjamim. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que estão espalhadas, dispersas. E Joel capítulo 3 diz que as nações gentílicas, como Babilônia, Assíria, Roma, espalharam o seu povo e tomaram conta da terra prometida. Por isso você vê essa confusão hoje, uma grande confusão entre essas nações lá. Porque na sua vasta maioria nem são israelitas, não são descendentes. Na sua vasta maioria, aqueles que ocupam hoje a Terra Santa. Líbano pegou uma parte, os gazauís pegam outra parte lá na faixa de Gaza, os judeus lá, incrédulos que ainda não aceitam Jesus, pegaram outra parte, Cisjordânia pegaram uma parte, Síria acima, lá, né, na parte superior da Terra Prometida, pegou uma faixa. Então as nações, cada um pegou uma partezinha e estão brigando entre eles. Porém, foi profetizado que vai haver uma guerra.
E infelizmente, ok? Jerusalém, a cidade de Jerusalém será tomada, como diz Zacarias 14, verso 2. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e a metade da cidade será levada para cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele luta no dia da batalha. Primeiro, ele reúne todas as nações, por isso se chama Guerra Mundial. Não sabemos se essa guerra que começa lá na Ucrânia, se vai ter repercussões ou consequências que levarão o conflito para a Palestina. Não sabemos ainda. Vamos seguir os eventos atentamente. Vamos seguir os eventos. Se a guerra na Ucrânia agora vai ter consequências para levar o conflito até o Médio Oriente, até Israel. Não sabemos. Mas que foi profetizado que vai haver uma grande guerra na Palestina, por causa das nações que espalharam o povo de Deus e tomaram conta do território, vai haver. Foi profetizado porque a Bíblia não mente. O que a Bíblia fala, acontece. E esses profetas são os profetas do Antigo Testamento, que os próprios judeus lá na Palestina aceitam, pelo menos na teoria, aceitam a Torá. E a Torá diz que vai haver uma guerra na Palestina, uma grande guerra, reunindo todas as nações, e Jerusalém vai ser tomada, e aquelas nações que venceram Jerusalém vão ser visitadas por Deus com um terrível juízo, como já expliquei na primeira parte do vídeo. Depois de tirar essas nações de Jerusalém, começou a chover, depois de tirar essas nações em Jerusalém, Deus vai estabelecer o seu povo. Veja só em Zacarias capítulo 8. Zacarias 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúme dela com grande fúria. Assim diz o Senhor, retornarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, velhos e velhas ainda andarão nas ruas de Jerusalém, cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. Esses velhos e velhas que vão andar na Jerusalém, com toda a segurança, não pode ser depois do milênio, porque quando Jesus voltar, não haverá mais velhos, porque todos seremos transformados e revestidos de imortalidade da eterna juventude. Então Zacarias 8 está falando de um evento ainda no nosso estado mortal, como estamos hoje, de velhice até de velhice. No verso 5 diz: e as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas brincando. Ou seja, estão brincando em toda a segurança. Assim diz o Senhor, em toda a segurança, algo hoje, impossível hoje. É impossível, praticamente impossível, por causa dos conflitos entre palestinos e judeus e árabes, etc. Sabe o que está acontecendo? Nas notícias a gente vê o que está acontecendo. Os atentados, infelizmente, é isso que está acontecendo na Terra Santa. Assim diz o Senhor, verso 6, Zacarias 8, 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso, ou seja, impossível, aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste. No tempo de Moisés e de Josué, Deus salvou seu povo da terra do sul, Egito. No tempo da deportação da Babilônia, Deus trouxe o remanescente da terra do norte. Agora, nessa profecia de Zacarias, Deus promete trazer o seu povo de pontos cardeais totalmente opostos, nem do sul, nem do norte, mas especialmente do leste e do oeste.
Quando Zacarias escreveu essa profecia, Deus estava trazendo o seu povo do norte, mostrando que Zacarias 8 não se cumpriu no tempo de Zacarias e ainda nunca se cumpriu, porque Jerusalém nunca teve uma paz tão grande, onde meninas, crianças brincando nas ruas, os velhinhos andando com seu cajado e ninguém os espante. E o verso 8 diz: e eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão chamados meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Ou seja, para que Deus possa trazer o seu povo de volta para a terra prometida e cumprir essa promessa bíblica, ele precisa fazer essa guerra que estamos estudando. Trazer as nações que destruíram o seu povo no passado, trazê-lo exatamente em Jerusalém, vai entrar em juízo contra elas, vai limpar a cidade de todos os incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem saber o Messias, Jesus, e vai limpar a cidade, e a cidade se tornará uma cidade da verdade, não da mentira, não do engano, mas a cidade da verdade, de total segurança tanto para a criança quanto para os velhos, os idosos. E no capítulo 12, depois de tirar ou levar, trazer o seu povo de volta, Jerusalém vai ser como uma pedra pesada nas mãos do Senhor. O peso da palavra do Senhor, Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, que estende os céus e que estabelece os alicerces da terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma pedra pesada, uma pedra de terror, de tremor, para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos aqueles que a carregarem serão despedaçados ou cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Claramente, Zacarias 12 deve se cumprir depois que Deus estabelece seu povo, como diz Joel capítulo 3. Quando chegar o tempo de Deus remover o cativeiro do seu povo, ele reúne as nações aí e vai entrar em juízo contra elas e vai reuni-las. Zacarias 14 diz, serão reunidas para uma batalha. E Jerusalém será tomada. E depois de ser tomada, as nações vencedoras também serão castigadas. E Deus vai estabelecer o seu reino, o seu povo ali. Então, meus irmãos, a mensagem da vara que prega todas essas profecias bíblicas, que muitos estão dizendo que são heresias, não tem base na Bíblia, são falsas interpretações dos profetas, você vai ver muito em breve a pior de todas as guerras, lá na Terra Prometida, onde Deus vai intervir para livrar a sua terra, a terra dele, das mãos dos ímpios que hoje a ocupam. E depois de tirar todos os ímpios, Zacarias 8, verso 4 e 5 diz, velhinhos, velhinhas vão estar andando em toda a segurança, e até criança brincando nas ruas de Jerusalém, com toda a paz e segurança, assim que ninguém os espante. Então, essa segunda parte, eu creio que ficou clara. Vamos fazer a terceira parte do nosso estudo. Está chovendo, vou ter que cortar o vídeo agora. Porém, estamos estudando a poderosa mensagem do reino, o qual, esse reino, vai ser estabelecido agora nos últimos dias, como diz a pedra de Daniel, capítulo 2, verso 44 e 45. E nos dias desses reis, os reis dos dedos, o Senhor irá levantar um reino que nunca mais será vencido, nunca passará, mas cortará em pedaços todos os reinos, como diz Zacarias capítulo 12.
A pedra de Daniel é a mesma pedra de Zacarias 12, verso 3. É o povo de Deus como uma pedra pesada, com a última mensagem sendo estabelecido na terra prometida, Deus intervindo para destruir todos aqueles que se levantam contra o seu povo, e enquanto que o alto clamor do terceiro anjo estará dizendo: saí dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e para não receber as pragas. Então Jerusalém, Sião, como diz Joel capítulo 2, verso 32, que diz: no monte Sião haverá livramento, e em Jerusalém haverá livramento. Então, a única parte do mundo que não será afetada pelas pragas, onde haverá livramento, um refúgio do povo de Deus, vai ser exatamente a Terra Santa, que é a terra de Deus. Podem rejeitar, podem dizer que eu estou falando loucura, podem dizer que é um fanático falando, porém eu estou usando as palavras dos profetas de Deus. E vocês sabem que cada vez que vai haver uma destruição, Deus sempre coloca um refúgio. No tempo do dilúvio, houve a arca. No tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló daí para não participar desse flagelo. No tempo da destruição lá no Egito, Deus falou para os israelitas ficarem em Gozem. Não vão lá para a terra dos egípcios, fiquem ali, porque Deus vai derramar muito de juízo sobre os egípcios. Isso está em Êxodo capítulo 8. Deus diz: eu vou fazer diferença entre a terra de vocês, ou os egípcios, e a terra de meu povo que está lá em Gozem. Deus protegeu os israelitas ali contra as pragas do Egito. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, Jesus mandou o seu povo a sair de Jerusalém. Agora, quando vai acontecer as 7 últimas pragas, depois que Babilônia rejeitaram a mensagem de Deus, Deus vai chamar os fiéis de sair de lá para não participar dos seus pecados, praticar os pecados, e para não participar das pragas que vão assolar Babilônia. E uma dessas pragas é a desaparição, a destruição das ilhas. Das pessoas que moram das ilhas, as ilhas vão desaparecer, a 7ª praga. Por isso Deus diz: vai tirar o seu povo até das ilhas do mar. Isso está em Isaías capítulo 11. Vai tirar o remanescente do seu povo até das ilhas do mar. Fiquem bem. Oh, meus irmãos, estudem a palavra de Deus. Essas mensagens não podem ser mensagem de um louco, de um fanático. Tem base. Quando você viu que Deus deixou seu povo juntamente com ímpios recebendo as pragas juntos, no dilúvio, a arca, Sodoma e Gomorra, Deus diz: Ló, sai daí. No Gozem, lá na destruição das pragas do Egito, Deus falou para os israelitas: fiquem em Gozem, leiam o que está no livro de Êxodo capítulo 8 em diante. Na destruição de Jerusalém, Deus falou para os discípulos: fujam de Jerusalém, não fiquem. E agora na destruição, na maior destruição das últimas pragas, onde montanhas serão arrancadas do seu lugar e lançadas no mar, onde ilhas inteiras vão desaparecer. Vocês acham que Deus vai deixar o seu povo ali para perecer juntamente com os ímpios? Não, a Bíblia não ensina isso. E se você está ensinando isso, você está ensinando heresias. Alguns até usam o Salmo 91 para dizer que Deus vai proteger, 1000 cairão sobre o teu lado, 10.000 à tua destra, não será atingido. Por que não será atingido? Aqueles que estão à destra de Deus, aqueles que estarão reunidos do lado direito de Deus, são aqueles que estarão aceitando a mensagem de sair de Babilônia para não receber as pragas. E as pragas são literais. Então a saída tem que ser literal. Não pragas imaginárias da sua cabeça. São pragas literais. Pragas que vão queimar as pessoas, causando úlceras.
pragas que vão tornar as águas em sangue. Ok? São coisas reais, meus irmãos. Então, porém, analisem. O reino será estabelecido. Mas Deus hoje não pode levar o seu povo lá na Terra Prometida, por causa da confusão que há na Terra Prometida. As guerras, os conflitos entre palestinos, israelenses, árabes, o Irã ameaçando Israel e outros países árabes inimigos de Israel, como Líbano, Síria. Deus não pode levar o seu povo ali. Porém, foi profetizado que todas as nações serão reunidas ali, não para brincar bola, para um juízo. E nessa guerra, nessa batalha, Jerusalém será tomada. Ou sim, vai ser tomada, meus irmãos. E o povo vai limpar o seu lugar, o seu terreno, o seu território, e daí vai colocar o seu povo ali. Então leiam, estudem por aí, estudem os temas nos vários grupos de WhatsApp, Telegram, estudos proféticos avançados. No Facebook, Telegram, no WhatsApp, está todo ali para ajudar o povo de Deus a entender o plano de Deus. E com relação à guerra na Ucrânia, nós até agora não sabemos as possíveis consequências dessa guerra. Porém, muito em breve, e como está acontecendo hoje, está se formando os dois blocos que vão se enfrentar nessa guerra, porque para que haja guerra, deve haver pelo menos dois blocos. Vai haver o bloco dos países ocidentais, liderado pela OTAN, os Estados Unidos, que dão proteção e segurança militar a Israel, e vai haver os blocos dos países orientais, está chovendo aqui, dos países orientais. Então daí, meus irmãos, esses países vão ser liderados com certeza pela China, a Rússia e outros países. Então daí Deus vai fazer um milagre. Os países bem mais equipados, com mais dinheiro, com mais meios, vão perder. Infelizmente vão perder, porque eles abandonaram a Deus. E daí os que vão vencer serão castigados por Deus. E o remanescente do povo, aqueles judeus fiéis, tementes a Deus, aqueles árabes também que temente a Deus ali, porque a palavra de Deus diz, e o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias capítulo 14, verso 2. Então, com o restante fiel, juntamente com os 144 mil, Deus estabelece o reino a Israel. E daí vai ser respondida a última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus falou para eles: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, tem um tempo estabelecido por Deus para restaurar o reino de Israel com o selamento dos 144 mil das 12 tribos de Israel. E eles não serão os únicos beneficiados. Todas as nações que quiseram abraçar Jesus, abraçar a última mensagem, dizer não à marca da besta, dizer não ao sistema apóstata, liderado pelo sistema papal, abraçando a verdade que está em Cristo Jesus, dizendo não a um falso sábado, todas aquelas nações serão benditas, como diz em Gênesis capítulo 12. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Ou seja, a última grande bênção será executada por esses descendentes de Abraão, que vão mostrar Jesus. Está chovendo aqui, que vai mostrar Jesus como o último meio de salvação, e sem ele não há salvação. É Jesus a bandeira que será erguida de Isaías capítulo 11, a bandeira, o sinal que as nações vão ver e vão seguir e vão adorar a Jesus juntamente com os 144 mil. Então essa é a mensagem, a essência
E na terceira parte vamos entrar em mais detalhes, porque a chuva não nos está permitindo agora, nesse momento. Que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos aceitar um assim, diz o Senhor, como diz Ellen White no Grande Conflito. Antes de aceitar qualquer doutrina, tem que pedir a seu favor. Um assim, diz o Senhor. O Grande Conflito, página 595. Deus abençoe, até a próxima apresentação sobre esse tema da Terceira Guerra Mundial.